revisão de literatura é aquela seção do nosso relatório de pesquisa ou projeto de pesquisa, onde a gente vai trazer resultados de estudos anteriores. Então a gente vai escrever, né, sobre dados de trabalhos anteriores, resultados de alguma discussão, né, que tenha sido interessante, né, sobre a temática que a gente está estudando, né, pesquisando sobre ela. Então a gente pode trazer esses resultados, pode não, na verdade a gente deve, né, para mostrar para o leitor o que já se sabe sobre aquele assunto, né. Claro que tudo que for de trabalhos anteriores a gente vai precisar citar no texto, né, colocar sobrenome dos autores e ano, né, do trabalho e também lá nas referências, no final do texto tem que ter lá as informações, né, tudo nas normas que forem exigidas, né. E a revisão de literatura serve basicamente para isso, para colocar para o leitor, né, o que já se sabe sobre aquele tema. Bom, tem algumas etapas, né, que a gente faz nesse trabalho de revisão de literatura. Eu vou apresentar aqui, né, um esquema com algumas dessas etapas. Primeira coisa, né, a gente pode começar por buscar os trabalhos que a gente acredita, né, que vão dar ali o quadro geral do que já existe de conhecimento sobre o assunto, né. Essa busca pode ser feita em bibliotecas físicas, né, então bibliotecas de universidades, de institutos federais, bibliotecas públicas, né, não importa, né, o importante é que, nessa biblioteca tenha, né, bibliografia sobre o assunto, mas também pode ser feita na internet, né. E aí é importante que sejam em repositórios acadêmicos, como, por exemplo, catálogo de tese e dissertações da CAPES, hã, Google Acadêmico, Cielo, né, são alguns repositórios. Nos próprios periódicos também, né, cada área, cada linha de pesquisa até tem o seu periódico, né, internacional, nacional, e se pode também procurar trabalhos diretamente no site, né, desses periódicos, tá. Bom, então a gente vai escolher, né, o repositório onde a gente vai buscar os nossos trabalhos, né, a nossa base de dados aí da revisão de literatura. E o que a gente pode fazer, assim, a gente vai escolher uma palavra-chave, né, uma palavra que tenha a ver com a nossa pesquisa e vai colocar lá para buscar os trabalhos, né. É importante que se anote tudo isso, né, ao longo do processo, porque depois a gente vai escrever sobre isso lá na revisão de literatura, essas informações elas vão ser escritas lá na revisão, né, para o leitor saber, então, como que foi esse processo, e a gente esquece se a gente não anotar. Então é importante anotar: "Olha, fui no Cielo, comecei no Cielo, coloquei tal palavra-chave", porque ela tem, né, esse termo tem muito a ver com a minha pesquisa. Aí surgiram ali, né, hã, 400 trabalhos, 400 títulos, né, sobre aquele assunto, né. E aí a gente tem que fazer uma triagem, porque não tem como a gente ler 400 trabalhos, né, para fazer uma revisão, nem muito menos descrever eles na revisão de literatura, né. E até porque, provavelmente, né, quando a gente coloca uma palavra-chave, né, os repositórios vão buscar tudo que tem a ver com aquele termo e muitas vezes não interessa muito para a nossa pesquisa, então a gente vai fazendo umas triagens. A primeira triagem é por título, né, onde a gente vai eliminar muitos desses trabalhos, eu diria até na maioria deles, né, por título a gente já vai identificar que tem muita coisa que não tem a ver, né. Depois a gente pode fazer uma seleção por resumo, né, os artigos, né, livro nem tanto, mas os artigos científicos principalmente eles, têm uma parte, né, a parte inicial dele é o resumo do trabalho, né, onde tem um pouquinho do objetivo, da metodologia, dos resultados, das conclusões, né, ou pelo menos, né, é interessante que se tenha, né, então, aí uma dica também para o resumo, né, é interessante que se coloque um pouco de cada seção. Às vezes não tem trabalhos que não apresentam isso. E aí é um problema, porque a gente não consegue identificar justamente isso, quando a gente está fazendo a busca para, né, compor a revisão de literatura, a gente fica sem saber se aquilo tem a ver com a nossa pesquisa ou não, através do resumo. Então por isso que a gente tem que fazer uma outra triagem ainda, uma terceira etapa, né, de triagem, que é a leitura de texto. E aí selecionar alguns trabalhos, os que ficarem ali, que tiverem a ver, né, e aí para fazer o fichamento deles, né. Bom, se a gente fez essas 3 etapas, né, selecionou por título, por resumo, fez a leitura completa, e a gente viu que, pô, fiquei com 2 trabalhos, não dá para fazer uma revisão de literatura com 2 trabalhos, né, é muito pouco. E eu sei que tem outras coisas na literatura, então a gente vai recomeçar esse ciclo e vai buscar trabalhos de novo. Pode ser colocando palavras, né, termos, chave, hã
no mesmo repositório, né, que a gente iniciou a busca, ou pode ser mudando de repositório, indo para outro repositório, né, e, né, vendo se a gente acha outros trabalhos. E assim por diante, até a gente ter um número, né, que dê para fazer uma descrição boa do que já existe conhecimento na área. Não tem regra para esse número, né, mas, enfim, né, a gente também, sabe que, por exemplo, pô, 2 trabalhos não vão me dar uma ideia geral do que já existe resultado sobre esse tema, né, pelo menos uns 5, 6, 7 trabalhos. E às vezes também a gente tem o costume de dizer: "Ah, mas não tem nada sobre o meu tema especificamente", né. Bom, se não tem nada tão específico, a gente pode ir, né, pegando coisas mais gerais, né, o fenômeno mais geral que tu está estudando. Bom, certamente tem alguma coisa sobre ele, pode não ter especificamente nessa região, né, especificamente sobre os sujeitos que tu está pesquisando, especificamente sobre o software, se for o caso, se tiver um software envolvido na pesquisa, mas certamente tem sobre outro software, sobre outra região, pelo menos o fenômeno mais geral da tua pesquisa deve ter alguma coisa na literatura certamente, e aí tu vai fazer a partir disso, né. Bom, basicamente, para escrever, né, a revisão de literatura, a gente começa, eu coloquei aqui, né, reunir os fichamentos e jogá-los, né, no texto aqui entre aspas, né, no sentido de que, num primeiro momento, a gente pode simplesmente pegar o fichamento e colocar na revisão de literatura. Mas é claro que a revisão não pode ser isso, né, uma sequência de fichamentos, né. Fica ruim de ler e também não dá ideia do quadro geral, né. Então é interessante a gente reordenar, né, segundo algum critério definido, né. Então a gente vai regrupar, na verdade, os trabalhos, né, pode ser por ordem cronológica, pode ser por temáticas também, né, mas a gente vai definir um critério e organizar os trabalhos de acordo com esse critério que a gente definiu. E é interessante até que se coloque, escreva isso também no início da revisão de literatura. Os trabalhos foram organizados, né, seguindo o seguinte critério: escrever parágrafos de ligação conforme necessidade e gosto. Então, como eu disse, né, a revisão de literatura não pode ser uma sequência de fichamentos, né, ela precisa ter né, uma evolução, né, de texto. E aí é interessante a gente colocar entre os fichamentos, né, colocar uma ligação, né, um texto que vá ligando as ideias, né. E por último, né, aperfeiçoar coerência e coesão textual. Coerência, né, o cuidado com o sentido geral do que a seção vai passar para o leitor, e a coesão, né, textual que fique agradável à própria leitura, a forma, né, da leitura fique, agradável, né, e a ligação entre os parágrafos, né, seja feita com termos que são adequados, né. Hã Bom, aí algumas diferenciações que eu vou fazer aqui rapidamente, né, porque a revisão de literatura também, às vezes aparece essa seção de estudos anteriores, né, de trabalhos anteriores, melhor dizendo, ela aparece às vezes como revisão de literatura, revisão bibliográfica, estado do conhecimento, estado da arte, né. E também as pessoas utilizam, né, ali no segundo quadro, né, ali, outras expressões para falar sobre revisão de literatura, né. Bom, também eu não vou me aprofundar muito aqui sobre as diferenças, né, rigorosamente as diferenças entre a revisão de literatura e estado da arte, por exemplo, não vou me aprofundar muito nisso aqui, vou dar uma ideia geral mesmo aqui de quando que se usa um termo ou outro, né. Bom, em geral, né, revisão de literatura, revisão bibliográfica se tratam de contextualização do tema e possibilidades de abordagem, né. Como que esse tema já foi abordado, né, como que ele já foi tratado na literatura. Estado do conhecimento, estado da arte, também é uma contextualização do tema, né. Normalmente se apresentam em resultados mais atuais, né, e normalmente também se faz estado do conhecimento, estado da arte para mapear e discutir as produções, né, inclusive muitas vezes geograficamente, onde que se está produzindo mais sobre esse tema, né, e estudos atuais, né. Então o que que já se sabe hoje, uma fotografia de hoje sobre essa área, essa temática que eu estou pesquisando, né. Outros termos também nesse outro quadro aqui são utilizados, né, quando se quer se referir, né, à revisão de literatura, como levantamento bibliográfico. Mas o levantamento é mais um procedimento de busca, não é realmente uma sessão formal, sistemática, né. Referencial teórico, na verdade referencial teórico são autores e teorias que possibilitam, né, que dão contribuições para a argumentação na discussão, principalmente lá na seção de resultados de discussões.
discussões, né. Não tem necessariamente a ver com revisão de literatura. Em alguns casos muito específicos podem até coincidir, né, quando o nosso referencial teórico, os autores, né, e as próprias teorias são exatamente aqueles que fizeram estudos anteriores, ou os únicos que fizeram estudos anteriores sobre o assunto. Mas em geral não, né, em geral, referencial teórico quando tem, né, dependendo da área pode não ter, mas quando tem ele não coincide com a revisão de literatura, necessariamente. Pesquisa bibliográfica, cuidado, né, pesquisa bibliográfica é uma modalidade de pesquisa, né, uma modalidade que tem como objeto de estudo artigos de periódicos, artigos de eventos e livros, né, bom, e outras produções no âmbito acadêmico, né, mas ela vai estudar, então, o objeto de análise de toda a pesquisa vai ser, esses trabalhos anteriores, né. Então não é só uma seção, é o trabalho inteiro que é uma revisão, né, vamos dizer assim, mas aí é uma modalidade de pesquisa. Pesquisa bibliográfica, né, é uma modalidade de pesquisa, não é uma seção lá, né, do relatório de pesquisa ou projeto, tá. Então cuidado com esse termo, o mais adequado é revisão, né, revisão bibliográfica, revisão de literatura, estado do conhecimento, estado da arte, né, se for o caso. Então, e também a pesquisa documental, né, que isso é mais difícil de ter confusão até sobre isso, mas eu resolvi colocar aqui, porque já que apresenta pesquisa bibliográfica, né, apresenta pesquisa documental só para indicar qual é a diferença, né. A pesquisa documental também é uma modalidade de pesquisa, não é um levantamento, não é uma revisão, é uma modalidade, toda pesquisa, né, então vai ser, focada nisso, né. E aí na pesquisa documental a gente, né, pesquisa, como o próprio nome indica, documentos, artigos da mídia, legislação, livros muito antigos que já não tem mais, importância, vamos dizer assim, acadêmica, mas tem ainda uma importância histórica, né, foi de alguma maneira importante para a área, né, mas não, hoje em dia até a linguagem, por exemplo, não coincide com o que se considera, né, em determinada área do conhecimento. Então ele vira um documento, aí trata da pesquisa documental. Então, algumas diferenças aqui, né, para desfazer algumas confusões aí que são comuns no meio acadêmico, né. Era isso, né, até a próxima.